a gente for vitimista, se a gente ficar, né, com um tadinho de mim, a gente não vence não, né? Né, Zezé? É igual assim, a gente, para quem é mãe solo, ou divorciada, ou é viúva, enfim, ou para quem, né, às vezes não tem um esposo em casa para auxiliar, ou algum esposo que cuida da casa, da família e não tem uma esposa para auxiliar, sabe o preço que é, né, mano? E se a gente não tiver raiz, mano, para suportar os chamados, as responsabilidades de casa, tudo, né? Então, mas com raiz, né, com o Senhor, né, alicerçado no Senhor, na busca do Espírito Santo, no jejum, na oração, a comunhão com Deus, Deus nos capacita. E a gente tem que, mas olha, eu fiz algumas mentorias, alguns anos aí, 21, não, 20, comecei em 2020, na verdade. E tem sido assim de grande valia para mim, né? Para a minha vida e para a vida de outras pessoas, porque me ensinou a buscar conhecimento, a ter sabedoria e para aplicar principalmente na minha vida, né, Márcio? Porque a gente aplica primeiro na vida da gente. E é importante. Eu lembro que uma vez eu vi a Ana Lúcia, serva de Deus, sabe? Da Igreja Deus é Amor, a gente congregou junto. E ela assim, é difícil, mas Deus dá força, é verdade, se é Deus dá força mesmo, amada. E eu lembro que ela mesmo em situação difícil, ela estava ali, sabe? Pregando a palavra, e Deus usava ela na revelação, Deus usava ela, né, na palavra e tal. Ela não olhava para a dificuldade. E eu achava aquilo bonito nela, sabe? Assim, às vezes eu via, às vezes o marido dela não era alicerçado na palavra, e ele afrontava muito, sabe? O inimigo usava muito ele. E mesmo assim, aí ela ficava durante a palavra, ela ficava com as perninhas cruzadas, perninhas não, pernas não, porque ela tem umas pernas compridas, ela é alta que só, cruzada, com o olho fechado e só se balançando assim, ó. E ouvindo a palavra, né, de olho fechado. E quando concluía a palavra, né, ela ia adquirir oportunidade, ela fala assim: o Espírito Santo que revela e não se engana diz o seguinte. E eu achava aquilo muito bonito, porque independente da afronta, ela tinha comunhão com Deus. Independente dos problemas que ela estivesse passando, ela tinha comunhão com Deus. E uma coisa que eu percebi que na vida de nós evangélicos, amados, e aqueles que estão exercendo o seu chamado, a gente passa por muitas situações. Meus filhos, a gente passa por muitas afrontas. A gente, amados, quando é dia, tipo assim, o amanhã é dia de culto aqui. Hoje já começa. Entendeu? E se você não for alicerçado no Senhor, se não for vigilante, perseverante e constante, você desiste. Mas aí você vai entendendo, e aí você vai vendo que o seu amor por Deus, pela obra de Deus, é maior do que as birras, do que as decepções, do que as perseguições, do que as afrontas, do que a falta de apoio. Tudo isso, né, fica de lado comparado ao amor que a gente aprende com o Senhor. E para isso, só quem tem raiz, né? Só quem tem raiz que consegue suportar o processo, né? Vamos para a palavra de Deus. Desde ontem que eu estava com vontade de ministrar esta palavra, eu acho que desde antes de ontem, e eu vou estar ministrando hoje para a glória de Deus. Amados, olha só, Deus é Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. A gente tem que ter maturidade. Eu, como serva de Deus, não posso entregar coisas que agradam a vocês, mas que não sejam do Espírito Santo. Eu não posso jamais fazer uma coisa dessa. Eu só posso entregar aquilo que Deus mandar, tá bom? Então, às vezes as pessoas, tipo assim, e às vezes, amado, infelizmente, tem muita gente, amado, que não está com a vida no altar, entendeu? E aí, às vezes a pessoa, né, simplesmente se vai. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer mudança. Porque mudança também não é tão fácil. É igual o processo de libertação. Libertação é mudança também, né? Tirar os velhos hábitos, né? Ter velho homem, se tornar uma nova criatura, né? Então,
Obrigado, Joelma, por compartilhar a live, viu, amado? Deus abençoe. Então, assim, essa questão do processo de mudança é doloroso. O processo de libertação é doloroso, é demorado também, tem que ser constante e perseverante. Jejum e oração sempre, mas Deus sempre vai dar a vitória, tá bom? E às vezes, amado, você vai ver assim, até eu assisti a série de Reis, né, amado? É muito interessante. Eu não sei se eu vou lembrar do rapaz, ele era conselheiro do rei Davi, né? E ele cobrava muito dos outros, exigia dos outros, falava com muita autoridade. Ele era de muita aparência, sabe assim? E todo mundo pensava que ele era o cara. Aí no final ele não aguentou ele mesmo, né? Cometeu lá algo a respeito da vida dele. Então, assim, aí depois ele fala assim, as aparências enganam. Mas aí eu fui ver na palavra, realmente mostra que ele fez aquilo. Então, assim, às vezes você vai ver pessoas que pregando a palavra, falando de Deus, e às vezes essa pessoa conhece a palavra, sabe a palavra, prega, mas não vive, tá? Aí prega, mas não vive. E aí, às vezes, assim, mas a pessoa parece, nem tudo que brilha é ouro. Tá, meus amados e amadas irmãs, nem tudo que brilha é ouro. Vamos orar para entrar na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco também na palavra, né? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento apresentar, Pai amado, mais uma vez este culto online diante do Senhor. Eu te peço, meu Deus, fala conosco através da tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, se for da tua vontade, Pai, usa-me, Senhor, na revelação e da forma que tu queres, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu triplé aqui do ring light está com um lado fora do lugar, está dando a balançada, eu também estou ajustando porque incomodando aqui minha coluna, postura. Vamos para a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, né? Gênesis é o princípio, é o começo, né? Onde Deus criou tudo com o poder da palavra, mas nós vamos falar um pouco do capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. E diz assim a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e lhe concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. Olha que lindo, irmão. O Senhor mostra até a função deles. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, ele era ofertante. Você vai ver o segredo aqui, amado. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim ofertou. A Bíblia começa relatando aqui que primeiro foi Caim que ofertou. Os dois eram ofertantes do Senhor. A Bíblia relata de Caim e depois fala de Abel. Só que quando vai falar, olá Ana Vieira, paz amada, quando vai falar de Abel, ele fala que Abel ele traz o melhor para Deus. Ele traz das primogenitura e da sua gordura. Ele dá, olá Josineide, a paz amada, ele dá um melhor para Deus. Amanhã culto aqui, viu, amado? Culto presencial aqui, tá? Deus já está enviando as almas, glória a Deus. E amanhã eu vou sair para evangelizar em nome de Jesus, tá? Deus já está enviando para a glória de Deus. Então, o Abel, ele dava o melhor. Missionário Marcelo, a paz do Senhor, amado. Mas da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para Abel, o Senhor se atentou. Mas para Caim, para a sua oferta, não se atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim, ele ficou ofendido, ficou com inveja, porque o Senhor se alegrou, se agradou da oferta de Abel, né? Caim e Abel, isso mesmo. Hoje eu estudei muito sobre
teologia do Antigo Testamento na faculdade, né, na faculdade que eu faço. E aí me veio sobre genealogia também, várias coisas, aí quase fiquei pensando, e agora? Estou falando nome com nome, mas estou assim, estou dentro da palavra, sim, para a glória de Deus. Abel. Então, Abel, ele deu o melhor, e pelo fato dele dar o melhor, o Senhor se agradou, se atentou. Tá, amados? Às vezes você fala assim, mas eu oferto o dízimo na igreja e parece que nada acontece. E aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que, né, tudo que é dele, né, é diferente e tal. Por quê? Porque Deus cuida, amado, porque a pessoa dá o melhor. Deus honra, Deus prospera, Deus abre as portas, Deus se alegra. Tá, meus amados? Então, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, assim, ele não gostou da oferta de Caim. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor fez uma pergunta para ele. Né? E se bem fizesse, não é certo que serás aceito? Se bem fizesse. Então, quer dizer que ele estava fazendo mal feito. Então, olá, Leonido, você paz amado. Então, não é só a questão da oferta, é você dar o seu melhor. Você vai ver o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala que não, se não tiver o amor, até se ele der o próprio corpo para ser queimado, nada adianta. Você pode dar R$5 para uma pessoa, é com amor, aquilo ali vai prosperar. Você deu R$1.000, deu murmurando, lamentação, reclamando, os R$5 valem mais. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se fazes bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, assim, ele teria que dominar o desejo dele, ele teria que dominar a inveja, ele teria que dominar o sentimento de negação que o Caim estava tendo. Porque a nossa maior guerra, amado, é mental. Porque você vai ver, por que Caim ele ficou... Oi, Genícia, paz, amado. Por que Caim ele ficou entristecido, né? Então, assim, é uma questão de sentimento. Então, ele teria que ter domínio sobre a sua mente. A maior dificuldade nossa, amado, não é governar uma empresa, não é, né, governar as coisas externas, mas sim governar a nossa mente. O Augusto Cury, psiquiatra, gosto dele, acompanho, né, já li alguns livros dele, estou sempre vendo as palestras dele, e ele, na verdade, diz assim, a mente, governar a mente é um desafio. E ele fala assim, que tem homens riquíssimo que administra muito bem a empresa, mas que a vida dele está falida, né? Pessoas que moram em palácio, mas têm uma vida pobre, né? Porque não conseguem governar a mente, tá? Aí vamos continuar. E falou Caim com o seu irmão e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ele matou de inveja, irmão, porque o Senhor se agradava. Nossa, ele ficou incomodado com a comunhão de Abel para com Deus. As pessoas não querem abrir mão, irmãos, das coisas carnais. As pessoas não querem abrir mão dos desejos da carne. Não querem abrir mão, não querem pagar preço, querem só se beneficiar, né? Querem só, obrigada, amada, por compartilhar, querem só se beneficiar achando que, mas não é assim, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida absolutamente tem preço, nada vem assim de mão beijada, nada vem de graça, tudo na vida tem preço. Caim, ele ficou incomodado porque o Senhor se agradou da oferta de Abel, era só, Deus, o próprio Deus falou assim, se tu fizeste certo, não seria aceito? Então é só fazer o certo. E você já viu que tem gente que se incomoda, igual Caim aqui, com as pessoas na igreja? Por exemplo, tem alguém que dá sempre lugar ao Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito Santo, né? Está sempre buscando fazer o melhor para Deus, e tem aqueles que fazem pelo altar, pelo microfone, que querem aparecer, que fala bonito, que grita, que não sei o que e tal, mas só para aparecer, sabe? Aí assim, aí quando Deus usa um pequeno ali, aí aquele que quer aparecer fica, mas por que
as coisas dele fluem e a minha não. Porque Deus procura adoradores, amada, que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos que ser esse adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Entendeu, amados? As coisas. Deus, irmão, Deus é o dono, com si a paz, amada, do dono do ouro e da prata. Deus, ele não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com a sua adoração. Deus não está preocupado com seus bens materiais, com o carro que você tem, com a casa que você tem, se é mansão, se não é. Ele é dono de tudo, Deus tem tudo, entendeu? E aliás, o que você tem nem é seu, é dele. Você é apenas um mordomo. Então ele tem o controle de tudo nas mãos dele, mas ele quer ver se você o adora em espírito e em verdade, assim como Abel adorou. Nas ofertas, ele deu o melhor para o Senhor. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guarda do meu irmão? Ele estava com medo quando ele deu essa resposta ao Senhor, porque ele sabia que ele tinha feito o que não deveria, né? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue clama. Lembra que a gente louvou que o louvor, que as lágrimas falam? E aqui está dizendo que o sangue estava clamando. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha que interessante, né, irmãos? E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber a tua mão e sangue do teu irmão. Olha só, o Senhor amaldiçoou a terra, né? E ele era agricultor, ele precisava da terra para sobreviver, entendeu? Então a terra era abençoada e ele tinha o melhor, mas ele não deu o melhor para o Senhor. E agora, por ele ter matado Abel, o Senhor amaldiçoou ali a terra dele, olha só. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, assim, a força da terra, a vitamina, digamos assim, da terra, para que tudo que ele plantasse fluísse bem, já não tinha mais essa força, porque o Senhor tinha retirado. Você está vendo que Deus é dono de tudo, amado? Você está vendo que Deus é dono de tudo? É mistério, né? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Tipo assim, era maior do que ele poderia suportar, né? Eis que hoje me lanças na face da terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo da terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Ele queria já, né, perder a própria vida também, porque ele achava que o castigo que Deus tinha dado era maior do que ele poderia suportar. E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Então, assim, nem para... Oi, Fran, paz, amada, tudo bom? Nem para morrer, né, ele prestava ali. Então, para morrer, quem fosse matar-se, ele ia ser castigado 7 vezes. 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não fizesse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado do oriente do Éden. E concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu de Enoque, aí vai falar da genealogia dos filhos dele. Mas olha só, meus amados, quer agradar ao Senhor? Quer agradar o Espírito Santo? Dá o seu melhor. Deus, ele não quer a sua matéria. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de devolver 10% do que ganha para o Senhor. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu estou dando para Deus, vamos supor, 100 reais de 1.000 que eu ganhei. Você não está dando nada. Deus que te deu 1.000. Aí ele quer que você devolva 100. Ele poderia já tirar o 100, por exemplo, te dar 900. Mas não, ele te deu 1.000, mas ele quer que você devolva 100. Porque esse 100 que você devolve é uma forma de adoração. Você está dizendo: Senhor, o meu amor por ti é maior do que meu amor pelo dinheiro.
Entendeu, meus amados? É disso que se trata, de adoração. Você adorar o Senhor com a matéria também, né? Eu vivo da fé, amados. E quantas vezes pessoas já me deram o pior, né? E eu tenho orado ao Senhor e falado: Senhor, eu quero viver o melhor da terra, porque eu quero abençoar grandemente pessoas, independente do sistema, independente das pessoas, eu quero fazer a diferença. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas: olha aí, Marcelo, vem aqui, porque tem água aqui que não serve mais, que eu ia jogar fora, então eu pensei em você. Tipo assim, você é a lixeira. Entendeu? Eu não serve mais para mim, eu jogar no lixo, então eu vou jogar em você, em outras palavras. Irmãos, aí depois as pessoas. Aí tem aquele, sabe, Zé, que divide o que tem, divide com amor. Aí Deus vai e honra aquele que divide com amor. Deus honra tremendamente aquele que divide com amor. E aí aquele que dá o pior, né? Às vezes ele não entende porque aquele pequeno está prosperando tanto e por que as coisas dele fluem tanto. Porque é a diferença, amado. É a diferença na adoração. É a diferença nas ações. É a diferença naquilo que você faz e como que você faz para o Senhor. Não pense, mas a pessoa fala assim, ó, pensa assim, eu, né, não vou, sei lá, por exemplo, dar carona porque o meu carro, né, não pode ser sujado, meu carro, não, mano. Né? Eu lembro que uma vez eu tinha um Corolla e uma vizinha, ela se acidentou em frente à minha casa. Aí eu peguei o carro e falei para ela, né? Ela tinha uma mobiletezinha e eu falei aglomerou aquele número de pessoas. E as pessoas ficam: nossa, olha, nossa, tá saindo, nossa, sabe, só espanto, né? E não ajuda nada. Eu falei: olha, você pega a mobilete, coloca nessa casa, você que é dona da casa, abre o portão para ele guardar a mobilete. Falei: você ajuda a colocar a criança no carro, você entra no carro, vamos comigo, vou te levar para o hospital. Ela falou assim, aí assim o povo olhou assim, achou estranho, eu mandando todo mundo, mas tinha que solucionar. Aí, na hora que eu tava indo, ela falou: irmã, mas a minha filha está sangrando, vai sujar o seu carro. Eu falei: olha, a única coisa que importa agora é o bem-estar da sua filha, a saúde e a vida dela. Carro é uma matéria, depois a gente manda no lava rápido, a gente manda lavar, se tem condições de pagar, se não tem, nós mesmo lava, se manchar, manchou, o que importa é o bem-estar da sua filha. E fomos, entendeu? Aí já tem gente bem com adoração à matéria. Não, vai que suja meu carro. Peraí, e a vida da menina? E o bem-estar? E se fosse o seu filho? Como seria? Uma vez, uma conhecida minha, não vou citar nomes aqui, ela estava namorando um rapaz, né? Porque ela tinha ficado viúva. E ela estava namorando um rapaz. E esse rapaz tinha filhos também, porque eu não sei se ele era viúvo. Olá, Sara, paz amada. Eu não sei se ele era viúvo ou se ele era separado. Eu não lembro. Olá, Nícia, paz amada. Não lembro exatamente se ele era viúvo ou se ele era separado. Sei que ela namorava esse homem e esse homem tinha filhos. E uma das filhas dele estava com câncer. E ele ganhava bem. Só que ele estava ajudando essa filha porque os remédios eram muito caros. Ela estava fazendo tratamento para ser curada, né? E aí a namorada dele falou assim: ai, eu não gosto, porque o meu namorado tá pegando o dinheiro dele e gastando todinho com a filha dele, sendo que a filha dele já é adulta. O problema é dela, não é mais dele. Aí ele fica gastando com ela, que não sei o que, não tô gostando. Aí eu falei: você não tá gostando do pai cuidar da saúde da filha? Aí eu falei: a filha está com essa doença. Olá, Meire, paz amada. Falei: a filha está com essa doença e você discorda dele ajudar a filha a fazer tratamento, comprar medicamento? Eu discordo sim. Oi, Priscila, paz amada. Porque é muito caro e está desviando todo o dinheiro e a gente poderia estar gastando com nós. Eu falei: é mesmo, é. Aí eu conheço os filhos dela, ela tem um casal de filhos. Eu falei: e se fosse a sua filha? Aí eu citei o nome da filha dela, né? Se fosse a sua filha com câncer, você iria deixar morrer ou você compraria remédio? Ela falou: ai, Selma, não falei assim, eu não gostei. Eu falei: não, você deixaria morrer?
Ela falou assim, não, claro que não, eu ajudaria minha filha. Eu falei, então por que você não quer que seu namorado ajude a filha dele? Eu falei assim, você não acha que as coisas não poderiam ser diferentes? Aí ela ficou caladinha. Porque às vezes, amada, as pessoas têm tanto dinheiro, tanto amor ao dinheiro, que quando se trata dos outros, ela acha que é desperdício, né? Mas quando se trata dela, ela acha que ela merece. Então, não é sobre isso não, amor. É sobre amor. É sobre amor ao próximo, é sobre amor à vida. Por que Jesus morreu morte de cruz? Pagou aquele preço ali na cruz do Calvário. Foi por amor ao quê? Amor às almas. Ele deu a vida dele pelas nossas vidas. Foi sobre amor. Então, amados, entenda que Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele faz tudo por amor e ele quer de nós amor também. Tá bom, povo de Deus? Palavra curta, objetiva, mas direcionada. Já está há uns 3 dias que eu queria estar ministrando esta palavra e assim Deus me permitiu. Povo de Deus, eu não posso jamais e nem devo, tá? Até porque o Senhor cobra, tá? O Senhor, ele cobra se eu falar coisas que não é dele, o Senhor cobra de mim. E assim também quando o Senhor manda corrigir, eu tenho que entregar também, tá? E assim, se Deus falou na palavra, ele falou. E Deus, ele é amor, amado. Assim como Deus corrigiu Caim, Deus corrige a mim e a você. Então, assim, muito boa palavra. Ele falou, glória a Deus, ele é fiel, né, amado? É isso mesmo, né, Zezé? Então, assim, Deus, ele tem as formas. Olá, pastor Volmar, tudo bom, homem de Deus? Ele tem a forma de trabalhar. Não pense você que se não tiver com a vida no altar, né, que eu vou ficar enchendo sua bola aqui para te agradar. Também não vou te atacar, jamais, né? Não sou fariseu. Mas, amados, Deus já nos capacitou, tá bom? Deus já nos capacitou para que a gente venha viver de forma que agrada ao Senhor. Aqueles que têm chamado, irmão, passa pelo fogo e pelas águas. Mas o Senhor, ele nos garante, ele fala em Isaías, se não me engano, Isaías 43, ou 42, 13, que ele fala assim, quando passares pelo fogo, a chama não arderá, né? Nem queimará em ti. Quer dizer assim, que você nem queimado vai ser, nem chama vai ser, mas vai passar pelo fogo. Quando passares pelas águas, não te submergirão, você não vai afogar, mas vai passar, amado. Então quer dizer que nós vamos passar por problemas, vamos passar por tempestade. Né? Eu diria que o fogo seria o último estágio das provas que nós passamos. Mas o Senhor vai estar conosco. Daniel, ele foi julgado. Daniel não, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi jogado na fornalha de fogo ardente, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que nem cheiro de fumaça teve nas roupas dele. Mas das pessoas que jogaram ele, só de se aproximar, foram queimados. Entendeu? A palavra do Senhor vai dizer que já Daniel, né? Todos eles ali, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quatro, né? Eles foram, Daniel, Sadraque, Mesaque, você entendeu? São 3, né? São 3, porque, porque o nome de Daniel foi mudado, né? Aí sei que eles foram jogar na fornalha de fogo ardente. Até na cova dos leões, né? Depois o rei fala, né? Que via 4, né? Que via 4. Espero que eu não esteja trocando a ordem aqui. Mas, qualquer coisa, vocês dão uma lidinha em Daniel que vocês vão entender. Você vai ver lá sobre a fornalha de fogo ardente e vai ver sobre Daniel na cova dos leões. Porque Daniel estava na cova dos leões. Na fornalha eram os amigos dele. Então, mas vai dizer que via o Filho do Homem junto, a paz do Senhor Jesus, minha linda, amém, Sara, seja bem-vinda. Entendeu, né, Zezé? É que às vezes a gente troca, irmãos, troca mesmo os nomes, a gente não sabe tudo, não. Mas vai dizer que o leão, né, não se alimentou deles. Tem até aquele louvor do leão lá, que fala assim, calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não,
Deixa eu ver, o leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar durante aquela noite, o leão vai jejuar. Então, é mais ou menos assim, eu louvou. Então, quer dizer o quê? Que mesmo ele estando na cova dos leões, os leões não tocou, mas a Bíblia fala que quando as pessoas que tramaram contra Daniel foram julgadas, antes de chegar ao fundo da cova, eles já tinham sido devorados pelo leão. Então, eu e você, que estamos atendendo o chamado de Deus, vivendo conforme o propósito do Senhor, Rosimeira, paz, o Senhor vai nos guardar e nos livrar. Obrigada, amada, pelo presente, Deus abençoe, pela rosa, tem as metas aí para se cumprir, meus amados, você que pode, abençoei a obra de Deus, né, que é bênção para a minha vida também. Vou seguir a Rosimeira aqui. Peraí, amada, estou vendo. Então é isso aí, esta é a palavra de Deus. Eu vou estar orando. Eita, amada Rosimeira, eu te convidei sem querer, tá, amada? Eu fui te seguir e acabei te convidando. Não precisa subir na janelinha hoje, não, tá bom? A não ser que você tenha algo de Deus para falar. Amém, amadas e amados do Senhor. Obrigado por compartilhar a live. Entenda que deserto, provações, situações nós passamos, mas o Senhor vai passar conosco, tá? O Senhor sempre... Obrigado, Sarinha. Sarinha é uma excelente moderadora. Que o Senhor, Ele sempre vai estar passando conosco. Uma palavra vai dizer assim, basta cada dia o seu... Então, luta nós até o problema vai ter, mas o Senhor é conosco. O Senhor fala que Ele venceu e nós também estamos vencendo, né? Não só vamos, mas também já estamos vencendo. Vamos orar em nome de Jesus, pelo povo de Deus, né? Que o Senhor, se for da vontade dEle falar, Deus vai falar, né? E glória ao Senhor por isso.